Meu nome é Vitor, sou aluno do 7º período da Faculdade Evangélica de Goianésia, do curso de Agronomia. Vou falar sobre as principais doenças da bananeira. A banana é a segunda fruta mais consumida do país. As variedades mais plantadas são a prata, pacovan, maçã, grandinine, nanica, nanicão e terra. Todas ameaçadas pela introdução da cigatoca negra. Descrição sobre as principais doenças da bananeira: cigatoca amarela e negra, mal do Panamá, moco, podridão da e atracnose. Cigatoca amarela e negra, conhecida como cercosporiose da bananeira, mal das folhas, mancha das folhas, ferrugem das folhas, amarela, arraia negra, a cigatoca negra. Cigatoca negra. Cigatoca negra é muito mais agressiva e destrutiva do que a cigatoca amarela, pois além de infectar as folhas novas, ataca também as folhas velhas da bananeira. Sintomas: a fase assexuada está presente no estágio de estria ou manchas jovens, onde se observa a presença de líquido de óforos isolados emergindo dos estômatos, na fase inferior da folha. Epidemiologia: as manchas que são fortemente influenciadas por fatores ambientais como umidade, temperatura e vento. A germinação ocorre de se houver um filme de água sobre as folhas, principalmente sobre as suscetíveis. Duração depende da temperatura. As duas doenças são de difícil controle. O melhor caminho é o manejo integrado para preservar o ambiente. Estágio de desenvolvimento de lesão da cigatoca negra. Estágio 1. Pequena descoloração ou despigmentação, só observada na parte inferior da folha. Inclui uma pequena estria de cor café dentro da área descolorida. Não é visível através da luz. 2. Pequena estria de cor café visível nas fases superiores e inferior da folha. 3. A estria aumenta o diâmetro e o comprimento, mantendo-se de cor café. 4. A estria muda de cor café para preto, sendo considerada como uma mancha. 5. A mancha negra está rodeada por um halo amarelado. 6. A mancha novamente muda de cor, deprime-se e nas áreas mais claras, cinza claro, observa-se o presbiteritércios pequenos pontos negros. Cigatoca amarela é também conhecida como cercosporiose da bananeira. É uma das doenças fúngicas de grande importância econômica da bananeira no Brasil, onde as chuvas são frequentes e a temperatura se mantém em torno de 25 graus. A visualização dos sintomas da cigatoca amarela é notada por uma leve descoloração em forma de ponto entre as nervuras secundárias da segunda até a quarta folha a partir da vela. Esta descoloração amplia-se formando uma estria de coloração amarela. Estágio de desenvolvimento de lesões da cigatoca amarela. 1. É a fase inicial do ponto de riscas de e do máximo 1 milímetro de comprimento com leve descoloração. 2. É uma risca já apresentada, formas oval, com processo de descoloração mais intenso. 3.
mancha nova apresentando forma oval, alongada e coloração levemente parda do controles mais definidos. 4. Caracteriza-se pela paralisação do crescimento do micélio, aparecimento de um halo amarelo em volta da mancha e o início da esporulação do patógeno. 5. É a fase final da mancha no formato oval alongada de 12 a 5 milímetros de largura. O centro é totalmente deprimido com tecido seco e coloração cinza. Mal do Panamá. É conhecida como mal do Panamá, fusariose e murcha de fusário. Sua disseminação pelas regiões produtoras de banana do mundo deu-se certamente através de mudas infectadas e por material propagativo para pesquisas e exploração comercial. Etiologia. O agente causal do mal do Panamá representa o nível de vida nos anos. São conhecidos 4 raças. 1. Infecta Gros-Michel. 2. Infecta Brugloid. 3. Infecta Helicone spp. 4. Infecta Gros-Michel, Brugloid e subgrupo Cavendish. Sintomas externos: amarelecimento do limo das folhas mais velhas, progredindo para as mais novas, com avanço as folhas murchas, secam e quebram. Observa-se que também as rachaduras no pseudo-caule próximo ao solo. Sintomas internos: cortes longitudinalmente de raízes infectadas mostram descoloração vascular no início, castanho avermelhado a escura. O corte transversal do pseudo-caule evidencia um anel inicial castanho avermelhado, passando a escuro com o progresso da doença. O homem é o principal disseminador a longa distância pelo transporte de mudas infectadas. O controle, se possível, sua erradicação, controle químico, rotação de cultura e mudação da área não são eficientes. A medida mais eficiente é evitar a expulsão acidental do patógeno numa área ou região. Obter mudas somente por culturas de tecidos que são isentas de fungos, bactérias, nematóides e outras pragas. Bactéria moco. Ocorre no Equador, Colômbia e Venezuela, e sua colonização e infecção é muito mais rápida do que o mal do Panamá. Etiologia: moco causado por bactéria Haustonia pseudomonas solanaceae. F. Signit raça 2. É um dos maiores problemas fitossanitários da bananeicultura na região norte do Brasil, principalmente para a Amazônia e Amapá. Segundo Pereira, 1990, onde sua incidência alcança 60%. Sintomas: plantas adultas. Os sintomas podem ser confundidos com o mal do Panamá. Todavia, em plantas jovens, os sintomas internos dos rizomas, pseudocaules e em gastos e frutos aparecem diferenças para um conhecedor do assunto. O controle. Para o controle, recomenda-se o uso de material propagativo mudas sadias em local livre do patógeno. Realizado de infecção superficial das ferramentas utilizadas nos tratos culturais com uma solução de hipoclorito. Antracnose é uma doença caracterizada pela formação de lesões escuras e deprimidas, sobre as quais, em condições de alta umidade, aparecem
frutificações rosadas do fungo. Os sintomas, geralmente, a polpa não é afetada, exceto quando os frutos são expostos a altas temperaturas ou quando os encontram em adiantado estágio de maturação. Controle, controle das produções pós-colheitas. As medidas pós-colheita devem ser as mesmas recomendadas para que aquelas de pré-colheita acrescidas a seguir. De evitar ferimentos dos frutos e executar as práticas de despencamento, lavagem e embalagem com manuseio cuidadoso dos frutos e medidas rigorosas de higienização. O controle químico pode ser feito durante a fase de beneficiamento da fruta, segundo as dosagens de produtos. Produção da coroa ou almofada, onde origina-se em razão de ferimentos deixados na prática dos despencamentos. A superfície cortada é invadida por uma série de fungos, provocando o escurecimento e necrose do tecido. Com o aparecimento de sinais de patógenos, da superfície é afetada. Sintomas. Os primeiros sintomas aparecem após 7 dias da realização do despencamento, espalhando-se rapidamente durante a maturação, podendo atingir os frutos, tornando-se imprestáveis para o consumo.